Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Atrasamos mais uma vez, né? Esses últimos dias têm sido um pouquinho complicados por conta de umas obras que eu estou fazendo em casa, eu já comentei isso com vocês. E sempre que acontecem, né? Ou trabalho em casa, ou então algo que eu tenha que resolver do trabalho, eu demoro um pouco fora, né? E aí às vezes atrasa por conta do trânsito, enfim. Mas a gente vai aos pouquinhos voltando, se Deus quiser, aos horários normais. Hoje a gente teve um atrasozinho aqui, né, por conta do barulho, né? Enfim, como vocês podem ver, eu tô com os protetores, né, auriculares, para não ter nenhuma interferência externa de barulho externo, porque as pessoas realmente não. Na verdade, pessoal, isso só ocorre, esse barulho aqui só ocorre nas terças, quartas, né, dias de live. Né? Então, infelizmente, eu não estou podendo dispor do outro cômodo para a gente voltar a fazer aquela live no quadro, né? Na lousa lá que eu gostava de fazer, mas a gente vai voltar se Deus quiser, se não aqui em outro apartamento, né? Eu confio na misericórdia divina que a gente vai conseguir, vou conseguir comprar um outro local para a gente morar, quer dizer, para morar, né? Para residir, e aí a gente vai ficar mais tranquilo em relação aos vídeos, tá? Ah, Enquanto um povo, uma nação vibrar na violência, essa violência retorna. Né? Infelizmente a gente vê, né, esses episódios violentos, não só no nosso Brasil, mas repetidamente nos Estados Unidos a gente vê, né, esses episódios com armas, né, em escolas. Então, assim, enquanto a lição realmente não for aprendida e reparada, né, saindo da faixa vibratória da violência, e isso vai continuar existindo. Isso é do macro ao micro, isso é na forma coletiva ou na forma individual. Então a mesma coisa se dá em tudo na nossa vida. Quando fatos se repetem na nossa vida, situações se repetem na nossa vida, de dificuldade, de coisas ruins, de sofrimento, é porque a gente não aprendeu ainda. Né? Então, tudo é assim. Né? Enquanto a gente não superar, dar um passo diferente, as coisas se repetem na nossa vida. Né? Eu queria deixar vocês com essa reflexão hoje. Tá? Vamos agora para a mensagem diária. E a reflexão e vivência em torno do Evangelho de hoje diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Meta do mês: desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Também são solidariedade, o auxílio, o socorro, a assistência e a simpatia dos espíritos superiores pelos que estão em marcha na retaguarda. Juvanir Borges de Souza, do livro Tempo de Renovação, página 138. Meta do dia: desenvolver a solidariedade, compartilhar das alegrias e vitórias do semelhante, sem o sentimento de inveja ou ciúme. E uma sugestão para a nossa prece diária, uma prece rogando auxílio ao anjo da guarda ou guia espiritual para combater a inveja. É um sentimento muito ruim, né? Para quem sente e para quem recebe também. Pessoal, em relação às questões, né, que atrapalham, a gente tem sempre o apoio da espiritualidade, né? A gente nunca está sozinho. Né? E às vezes a gente tem que recorrer mesmo, fazer o nosso pedido. Hoje eu recorri à corrente do veludo para poder tentar acalmar um pouco aqui os ânimos aqui no meu no andar do meu prédio. Né? Então vamos ver. Acho que está funcionando, né? Ficou um pouco melhor. E é isso, graças a Deus, e eu agradeço demais. Muito obrigado. Que haja muita luz cada vez mais no caminho desses irmãos benfeitores. Então vamos
antes a nossa vibração pela paz do planeta, que a gente faz todas as terças-feiras, a gente vai fazer o estudo, tá? O estudo da terça, que é do livro Céu e Inferno, onde a gente ainda está na primeira parte, capítulo 9, e o capítulo 9 o título é Os Demônios, né? A gente vai entender na visão espírita o termo demônio, o que é que significa. Então, começamos na semana passada o tópico que trata da visão, né, que a igreja tem do que seriam esses seres, né, os demônios segundo a igreja. E nós paramos no ponto 11 aqui, né, do tópico. Então, dentro da visão da igreja, Kardec coloca, né, pontua aqui ainda. E ainda há uma outra que é certamente a mais séria e mais grave. Isso é uma visão da igreja, né? Outro ponto de vista, outra visão. Dizem, este plano, a intervenção do Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes de sua execução. Então, a vinda de Jesus à Terra. Deus, fonte criadora, sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade desta intervenção. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. Quando Kardec coloca esses pontos, é para confrontar, né? Na verdade, ele está ampliando a nossa visão, que muito do que se acredita, né, nas religiões mais antigas, dogmáticas, ele põe por terra esses pontos de vista, né, colocando a lógica. Então ele diz, e assim, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano, os humanos encarnados, à sua própria criação. Deste raciocínio não há de fugir, porquanto, de outro modo, teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus, ou seja, Deus não saberia do que iria acontecer, né, se fosse assim. Para nós é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. Então não é dessa forma, né? Ele confronta essa ideia. Como é que Deus permitiria que um ser que ele criou se tornasse o seu oposto, né? O seu absolutamente contrário. Então jamais, né, ele sabendo de tudo e tendo a presciência, onipotência, onipresença, onisciência, como é que ele iria permitir, né? Tem um veio, né, que é o livre-arbítrio para as criaturas. Então, sim, nós podemos falir, nós criaturas, Deus não. Outro ponto. Admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência, aliás, justa e natural, da falta. Mas se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e se conforma com a bondade de Deus. Não é assim? Essa é a visão espírita. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo ao fim em benefício deles. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel. Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. A gente escuta sempre, nas igrejas esse trecho. A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração, isso sim importaria a negação da divina bondade. Deus não seria Deus, todo bom, todo amor, se assim agisse.
Admitida tal hipótese, poder-se-ia mesmo dizer, rigorosa e exatamente, que estes anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-lo, foram votados, destinados à perpetuidade do mal e predestinados a demônios para arrastarem os homens ao mal. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Boa noite, amiga Tânia, seja bem-vinda. Então temos aqui mais outro ponto. Vejamos agora qual a sorte desses tais anjos e o que fazem. Ele está falando dos anjos do mal, né? Aqueles que se voltaram, se rebelaram contra Deus. Naquela história, né, do anjo caído, que a gente tem uma visão, né, explicada na terça-feira passada, quando a gente começou a estudar esse capítulo. Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Não existe essa conversa, essa história? Por estas palavras entendemos que foram arremessados a um lugar de suplícios no qual sofrem a pena de fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra mesma do Salvador. Ide malditos ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. São Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados com os réprobos. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação a qual pertencem, na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter com os homens, e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram, outros em número infinito formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo. Isso aí é uma visão de quê? Dos umbrais. Envolvem-se em tudo que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. E aí a gente sabe que há, sim, né, essas verdades também colocadas aqui por conta da sintonia vibratória de nós encarnados com espíritos que nos afinam. Tá? Quanto ao que se diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos no capítulo 4, o inferno, né? A gente já viu isso, não existe esse suplício eterno, ok? Outro ponto, por esta doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno, a outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo, provavelmente. Aqui a gente entende, né, que são palavras da época de Kardec. E a gente sabe que não é o fim do planeta, sim o fim do mundo de provas e expiações, né, uma mudança gradativa, também não é de uma hora para outra. Mas por que uma tal distinção? Né? Uns ali presos no local e outros em contato com os humanos. Serão estes menos culpados? Certo que não, a menos que se não revezem, como se pode inferir destas palavras. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram. Então, essa palavra sedução a gente pode traduzir como se afinam, tá? Sintonizam. Suas ocupações consistem, pois, em martirizar as almas que seduziram. Assim, não se encarregam de punir faltas livre e voluntariamente cometidas, porém as que eles próprios provocaram. São ao mesmo tempo a causa do erro e o instrumento do castigo. E, coisa singular, que a justiça humana, por imperfeita, não admitiria. A vítima que sucumbe por fraqueza
em contingências alheias e porventura superiores à sua vontade, é tanto ou mais severamente punida do que o agente provocador que emprega astúcia e artifício. A gente pode ver isso como os casos de obsessão, tá? Onde o algoz de outrora é a vítima, entre aspas, de hoje, né? Visto como essa vítima, deixando a terra, vai para o inferno sofrer sem tréguas, nem favor eternamente, enquanto que o causador da sua primeira falta, o agente provocador, goza de uma tal ou qual dilação e liberdade até o fim do mundo. Como pode a justiça de Deus ser menos perfeita que a dos homens? E aí Kardec já confronta de novo, né, com essas ideias. Mas ainda não é tudo. Deus permite que ocupem lugar nesta criação nas relações que com o homem deviam ter e das quais abusam perniciosamente. Deus podia ignorar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por ele mesmo concedida? Então, por que a concedeu? Mas, nesse caso, é com conhecimento de causa que Deus abandona suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo, pela sua onisciência, que vão sucumbir, tendo a sorte dos demônios. Não serão elas de si mesmas bastante fracas para falirem, sem a provocação de um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fora temporário e o culpado pudesse remir-se pela reparação. Mas não, a condenação é irrevogável, eterna. Arrependimento, regeneração, lamentos, tudo supérfluo. Então, mais outra confrontação de ideias, né? Outro confronto de ideias aqui. Os demônios não passam, portanto, de agentes provocadores e de antemão destinados a recrutar almas para o inferno, e isto com a permissão de Deus, olha só, que antevia ao criar estas almas a sorte que as aguardava. Que se diria na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para abarrotar prisões? Estranha ideia que nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são justiça e bondade soberanas. É verdade, né? Então essas ideias pregadas pela igreja, e aí quando a gente fala igreja, a gente abrange, né, todo o entendimento cristão, dogmático, mais antigo, né, é posto por terra. E dizer-se que em nome de Jesus, daquele que só pregou o amor, perdão e caridade, que tais doutrinas são ensinadas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, porque não eram compreendidas nem sentidas. O homem, curvado ao jugo do despotismo, submetia-se à fé cega, abdicava da razão. Hoje, porém, que a hora da emancipação soou, esse homem compreende a justiça e, desejando-a tanto na vida quanto na morte, exclama: não é, não pode ser tal, ou Deus não fora Deus. A questão lógica, né, de raciocínio. O castigo segue por toda parte os seres decaídos. O inferno está neles e com eles. Isso são visões da igreja, né? Nem paz nem repouso, transformadas em amargores as doçuras da esperança, que se lhes torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhes o castigo no ato mesmo de pecarem, e sua vontade galvanizou-se no mal. Tornados perversos, obstinam-se em o ser e sê-lo-ão para sempre. São, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. A sua perda é, desde então, irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra o Cristo, na sua inveja contra a humanidade. Não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo desmesurado da sua ambição, esforçam-se por implantar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado cumpriu, apesar
disso os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. Né? Foi assim. Também por isso procuram por todos os meios promover a perda das almas pelo Cristo resgatadas. Isso é a visão da igreja desses demônios. Né? O que é que eles fazem? O artifício e a importunação, a mentira e a sedução, tudo põe em jogo para arrastá-las ao mal e consumar-lhes a perda. A gente sabe que é apenas por questões evolutivas, por questões de pensamentos, sintonias e vibrações idênticas com espíritos mais atrasados que as pessoas caem no erro, porque sintonizam naquela faixa. Tá? E, como são infatigáveis e poderosos, a vida do homem com inimigos tais não pode deixar de ser uma luta sem tréguas do berço ao túmulo. Efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo com as espessas trevas do erro e do vício, os mesmos que, por longos séculos, se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade. Os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem tirânica influência nas regiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos de que dispõem ao serviço da malvadez, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Certo, o futuro e, sobretudo, a ordem natural têm mistérios que Deus se reservou e que eles não podem penetrar. Mas a sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem de um jato de efeitos nas causas e vice-versa. Esta percepção permite-lhes predizer acontecimentos futuros que escapam às nossas conjecturas. A distância e variedade dos lugares desaparecem ante a sua agilidade. Mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento, acham-se quase instantaneamente sobre diversos pontos do globo e podem descrever à distância os acontecimentos na mesma hora em que ocorrem. As leis pelas quais Deus rege o universo não lhes são acessíveis, razão por que não podem derrogá-las e, por conseguinte, predizer ou operar verdadeiros milagres. Possuem, no entanto, a arte de imitar e falsificar, dentro de certos limites, as divinas obras. Sabem quais os fenômenos resultantes da combinação dos elementos, predizem com maior ou menor êxito os que sobrevêm naturalmente, assim como os que por si mesmos podem produzir. Daí os numerosos oráculos, os extraordinários vaticínios que sagrados e profanos livros recolheram, baseando e acoroçoando tantas e tantas superstições. A sua substância, simples e imaterial, subtrai-os às nossas vistas. Permanecem ao nosso lado sem que os vejamos. Interessam-nos a alma sem que nos firam o ouvido. Acreditando obedecer aos nossos pensamentos, estamos, no entanto, e muitas vezes debaixo da sua funesta influência. As nossas disposições, ao contrário, são deles conhecidas pelas impressões que delas transparecem em nós e atacam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco. Para nos seduzirem com mais segurança, costumam servir-se de sugestões e engodos conformes com as nossas inclinações. Modificam a ação segundo as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Contudo, suas armas favoritas são a hipocrisia e a mentira. Afirmam que o castigo os segue por toda parte, que não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção, de modo algum, destrói a observação que fizemos quanto ao privilégio dos que estão fora do inferno, e que reputamos tanto menos justificado por isso que podem fazer e fazem maior mal. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão felizes como os bons anjos,
mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade? Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude defere, mas são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas do inferno flamífero, aquele do fogo, né? Depois, para o mal, sempre há um certo gozo na prática do mal, de mais a mais livremente. Perguntai ao criminoso o que prefere, se ficar na prisão ou percorrer livremente os campos, agindo à vontade, pois o caso é exatamente o mesmo. Afirmam, outrossim, que o remorso os persegue sem tréguas nem misericórdia, esquecidos de que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Tornados perversos, obstinam-se em o ser e sê-lo-ão para sempre. Mas desde que se obstinam em ser perversos, é que não têm remorsos. Do contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um castigo. Essa visão, né, entre o que a igreja acredita e Kardec confronta aqui em cada parágrafo, a gente começa a fazer a tradução para o nosso conhecimento espírita. Na verdade, essa visão de seres trevosos, de demônios, como são chamados, na verdade a gente sabe que não é dessa forma. Existem seres extremamente maléficos há milênios, eles não saem disso, não conseguem. E aí, de tempos em tempos, eles começam a migrar de mundos a mundos, assim como suas hordes, tá? Grupos que ficam em um planeta tentando dominar, fazer com que aquele planeta não evolua, como é o caso do nosso, A gente estuda isso constantemente. Muitos espíritos que ficaram vinculados ao mal extremo, alguns ainda conseguiram ter chances encarnatórias, fazer diferente, outros foram se vinculando ao mal, porque vejam, nenhum ser, nenhum espírito, desde a mônada, é criado pela fonte criadora para o mal. Ele vem ali com a centelha divina, com um pedaço da divindade. E aí, simples e ignorantes vão ganhando experiências e conhecimentos à medida que vão evoluindo. Desta forma, espíritos que se arraigaram ao mal por muito tempo perdem grandes oportunidades, vinculam-se a outros seres por sintonia, pensamento, práticas, e não importa se encarnados ou desencarnados. No caso colocado aqui no texto, quando ele fala de demônios que vivem presos no inferno, nas chamas, no sofrimento eterno, e outros que são livres e associam-se a humanos, vivem praticando o mal livremente, a gente, na visão que a gente tem, espírita, a gente sabe que ele está falando de espíritos perversos, trevosos, que se associam a outros e aos encarnados, a nós encarnados, vivem nos umbrais, enfim. E alguns que de tão terríveis foram, já estão aprisionados. Nós sabemos que na nossa Lua tem prisão espiritual, no planeta Plutão também tem prisão espiritual, onde lá está o espírito de Hitler, porque ele não tem condições de encarnar na Terra, não mais. E muitos serão exilados para planetas primitivos, onde se pode ler que ali também seria um inferno. Aquele primitivo mesmo, que assemelha-se à época das cavernas, que foi a Terra. Existe esse mundo que está recolhendo espíritos. Então a gente pode também fazer essa associação. Ali seria também um inferno. Tá? Então vejam, essa visão que a gente deve ter sobre esses fatos. Então, esses que são livres, no momento em que a Terra cada vez mais galgar o seu espaço de regeneração, de mundo regenerado, não mais haverão esses espíritos tão arraigados no mal. E aí essa sintonia vai ser cada vez mais diminuta,
né? A gente não vai ter mais o pensamento que atrai espíritos desse quilate, né? Então, eles estão indo embora, né? Por isso que agora a coisa está bem agitada, porque eles não querem, né? E quanto mais eles puderem se associar a ideias errôneas, a práticas ruins dos encarnados, eles ficam, tá? Então, continuando. São, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. Isso é a visão da Igreja. De onde provém essa impossibilidade? Kardec questiona. Não se compreende que ela seja a consequência de sua similitude com o homem depois da morte, proposição que, ao demais, é muito ambígua. Acaso provirá da própria vontade dos demônios? Porventura da vontade divina? No primeiro caso, a pertinácia denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal, e nem mesmo se compreende que seres tão profundamente perversos pudessem jamais ter sido anjos de virtude, conservando por tempo indefinido na convivência destes todos os traços de sua péssima índole e natureza. Isso é totalmente inconcebível, né? No segundo caso, ainda menos se compreende que Deus inflija como castigo a impossibilidade da reparação. Jamais Deus iria fazer isso. Após uma primeira falta, né? O Evangelho nada diz que com isso se pareça. Essas coisas, pessoal, vêm muito do entendimento que se tinha, e aí a gente coloca aqui, dos evangelhos antigos, aliás, no Primeiro Testamento, né, nos primeiros livros da Bíblia, né, quando datam de antes da vinda do Cristo, né? Então, aquelas leis mais duras que Moisés deixou, né, ali para o seu povo, serviram de base, mas Jesus veio exemplificar amorosamente essas leis, né? Então vejam, colocar o amor nas leis, né? Mostrar que só o amor, o bem, a fraternidade, né? A caridade é a salvação da alma. Outro ponto, a sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. E de que lhes serviria não manterem tal orgulho, uma vez que é inútil todo arrependimento? Né? Se a Igreja diz que é inútil se arrepender. O bem só poderia interessá-los se eles tivessem uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu preço, não é verdade? Assim não acontece, no entanto, e pois se perseveram no mal, é porque lhes trancaram a porta da esperança. Mas por que lhes trancaria Deus essa porta? Para se vingar da ofensa decorrente da sua insubmissão, Deus não precisa disso, né? Deus é só amor. Deus não se vinga. E assim, para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus prefere não somente vê-los sofrer, mas agravar o mal com mal maior, impelir à perdição eterna toda a humanidade, quando por um simples ato de clemência podia evitar tão grande desastre, aliás previsto de toda a eternidade. Trata-se, no caso vertente, de um ato de clemência, de uma graça pura e simples que pudesse transformar-se em estímulo do mal? Não, trata-se de um perdão condicional, subordinado a uma regeneração sincera e completa. Mas, ao invés de uma palavra de esperança e misericórdia, é como se Deus dissera: pereça toda a raça humana antes que a minha vingança. E, com semelhante doutrina, ainda muita gente se admira de que haja incrédulos e ateus. E é assim que Jesus nos representa, seu Pai? Ele que nos deu a lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que prescreve o amor dos nossos inimigos como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu, quereria desse modo que os homens fossem melhores, mais justos, mais indulgentes que o próprio Deus? Então, vai-se por terra também esses dogmas, né? Kardec coloca aí, confronta
né? Nada que não, isso não tem lógica, né? Pensar dessa forma. Então, Jesus é que veio realmente mostrar que sim, há perdão, sim, a força maior é o amor, né? A treva é apenas a ausência de luz, né? Então, tudo isso Jesus exemplificou, né? E põe por terra essa ideia, né? De um sofrimento eterno, de um Deus vingativo, né? Rancoroso. Não é dessa forma. Deixa eu ver, pessoal, aqui se dá tempo. Acho que dá tempo a gente terminar o capítulo. Eu achei que não ia dar. Então a gente vai encerrar com esse próximo tópico agora. Então realmente aqui Kardec vai mostrar, né, a visão dos demônios segundo o Espiritismo. Vejam só. Os demônios segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Não existe criação diferente. Unidos a corpos materiais, né, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e outros mundos habitados. Uma vez libertos do corpo material, né, o corpo físico, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos, que povoam os espaços, né, as dimensões espirituais. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. Atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que, a partir do embrião do ser inteligente até ao anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Está falando da evolução, né? Da jornada evolutiva. Do expresso resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Muitos, né, foram criados antes, já estão lá na frente. E nós iremos, né, nesse caminho. A gente pode atrasar, a gente pode estacionar um pouco, né? De acordo com o nosso ritmo evolutivo, do que a gente crê, do que a gente faz, né? Muitos são mais rápidos, né? Mas entendam, em tudo isso não há saltos, né? Os anjos de hoje passaram por mundos semelhantes como o nosso, né? De todos os estágios, primitivo, provas e expiações, né? Mundos felizes e mundos divinos ou perfeitos. Todos passaram, certo? E dessa forma, eles podem ter realmente tido uma evolução mais rápida, né? Ou não. E podem sim ter evoluído de forma rápida, como eu falei, mas não dando saltos, não existe, né? Você está hoje, por exemplo, no mundo de provas e expiações e você automaticamente saltar para a quinta dimensão, para um mundo de faixa quintessencial, né? De quinta dimensão, por exemplo, como um mundo feliz. Não existe isso, né? Você tem que passar ainda por regeneração, né? Que é o início, né, do mundo regenerado. Por isso que chamam planetas de regeneração, porque é um período ainda longo, né, e assim se tornam mundos regenerados. Então, continuando aqui, deixa eu ver onde foi que eu parei, senão me perco. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O Espiritismo não lhes dá tal nome por se prender a ele, esse nome, a ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados, né,
ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. A gente sabe, né, que essas distinções perispirituais, porque o perispírito ele tem uma dos atributos do perispírito, né, o corpo espiritual, é plasticidade. Então, à medida que o espírito ele permanece arraigado em atos ruins, do mal mesmo, né, na treva e tal, ele vai perdendo a forma bela, a forma bonita, né, humana, e aí vai se transformando realmente, vai ficando feio, né? Existe aí todo esse conhecimento, tá? Por isso que tem, né, essas coisas de visões, de espíritos atrasados, né, que ficaram aí não só no inconsciente, mas no consciente coletivo. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Ou seja, Deus já criou os anjos, né? Não é assim. A gente sabe que há todo um percurso. Então, esses já criados por Deus caíram, né? Jamais um espírito, vejam pessoal, jamais um espírito bastante evoluído, chegando a ser co-criador de Deus, ele iria retroagir. No caminho, no percurso, a gente pode retroagir, mas não nesses estágios, tá? Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que por apatia, negligência, obstinação ou má vontade persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores sofrem as consequências dessa atitude e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorarem-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Não há uma interferência direta nisso, porque aí você estaria interferindo na evolução individual, que é individual e deve ser individual. Submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem ainda assim contra a vontade. Deus fornece-lhes constantemente os meios, porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito, e Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando, como os demais, pela rota comum. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Preenchem, assim, todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. E como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que de toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Deste modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetida à lei do progresso, satisfaz todos os fins da criação. Bastou que aquele grupo, né, chegasse a cocriar. Então, foi assim, né, esse entendimento que a gente é capaz de ter. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios. E aí a gente entende, né, que a forma da fonte criadora, que é Deus criar-nos, com uma mônada que vai se subdividindo, sendo colocados em mundos recém-criados ou não, mas a maioria sim, né, naqueles estágios, né, nos reinos mineral,
vegetal, animal, hominal, aí sim a diferenciação de formas físicas, universo afora, né? Assim como a raça humana, existem incontáveis, né? Infinitas formas físicas e espécies de seres, né? Com as características distintas. Aí sim, né? Vão ganhando essa diferenciação ao longo da trajetória, mas nem essência, somos apenas uma energia. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo, todavia, seres de diversos graus, concluiu que seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim foi que chegou a fazer de Deus um Pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos e a outros impondo o mais rude trabalho. Isso era uma ideia, né? Não admira que por muito tempo os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus? Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça, desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na terra. Ele quer, pelo menos, encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está porque se repugna a razão, toda e qualquer doutrina da qual não resplenda a justiça divina na plenitude integral da sua pureza. Tá? Então não há erros na criação. A gente encerra esse capítulo, né? Capítulo 9, assim. Aí na terça que vem a gente já inicia mais um capítulo, né? Também ainda falando sobre demônios, né? A gente tem que ter realmente em mente esse conhecimento, né? Como todos, né? Eu acho que ainda leva umas 2 terças-feiras para a gente concluir o próximo capítulo, ok? Mas esse livro, pessoal, ele é básico, ele é muito importante no entendimento da doutrina espírita, né? São vários temas abordados aqui, ok? Então é isso. Uma coisa que eu queria falar para vocês, ao contrário do que a mídia global coloca, né, nos seus jornais e tal, o planeta sim tem recebido muita luz, o planeta tem tido mais bolhas de luz, mais pessoas se conscientizando, porque o sofrimento, né, de qualquer forma, ele ensina a criatura humana. Então a gente está aí sabendo, né, da espiritualidade que avisa, que fala que sim, tem muitas bolhas de luz surgindo na Terra, né? E esses 2 próximos eventos que a gente sempre fala, né? Um para 2025, o outro mais para frente, talvez sejam amenizados, atenuados e principalmente o terceiro, né? Se a gente continuar melhorando, né? A gente vê assim, de 10 notícias ruins, a gente vê 1 ou 2 notícias boas, né? Onde há ali um bem maior, uma fraternidade colocada naquela notícia, né? Mas na verdade está quase uma coisa pela outra, tá bom? Queria que vocês soubessem disso. Inclusive agora, dia 14 de maio, né? Logo após a sexta-feira 13, que o pessoal tem toda aquela história, né? Em razão da data, né? Sexta-feira 13, enfim. No sábado 14, segundo alguns mentores espirituais, não houve nenhum suicídio de forma consciente, né? Tirar mesmo a própria vida. Não houve um sequer, naquele dia 14 de maio, agora recente, um caso sequer na Terra. Foi um dia onde houve muita luz no planeta, né? Muitas pessoas voltadas para a fraternidade, pensando no outro, né? Fazendo o bem, graças a Deus. Então eu queria compartilhar essa notícia com vocês, tá? E agora
nós vamos fazer a nossa vibração pelo planeta, né, pela paz do planeta, né, agradecendo a presença dos amigos da espiritualidade também para nos inspirarmos. E peço a todos vocês que façam essa oração juntos, tá? Independente do horário que você esteja vendo essa live, para que a gente fortaleça cada vez mais esses pequenos pontos de luz do nosso globo, para que a Terra realmente consiga achar-se aí no rumo certo para a regeneração, tá bom? Então vamos mentalizar o Cristo, Jesus, Senhor deste planeta, de braços abertos, como se desse realmente um grande abraço nesse planeta tão lindo, de tons azuis, que cada vez mais recebe e receba luz do alto. Divino Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, em oração e uníssono de pensamentos e vibração, para que a luz se faça cada vez mais neste planeta. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a tua presença nos nossos pensamentos, na nossa tela mental, e que essa luz que podes derramar sobre todos nós seja endereçada aos campos de dor deste orbe, aos lugares onde haja sofrimento, aos lugares onde haja guerras e dor, às famílias que choram a perda dos seus entes queridos, aqueles que derramam lágrimas, que a tua mão luminosa possa enxugá-las, que a espiritualidade receba forças vibracionais e luz para trabalhar cada vez mais em teu santo nome, na paz aos homens encarnados e desencarnados, dissociando sintonias ruins, sintonias que não elevam a criatura humana, fazendo com que irmãos sejam recolhidos aos hospitais da espiritualidade. Que a tua misericórdia, Senhor, encontre campo de ação no coração humano e nesses locais de dor e sofrimento, como na Europa, como na África, Oriente Médio, na região da Ucrânia, na região da Cisjordânia, na Palestina, Israel, na Síria, no Afeganistão, na Índia, na China, na Coreia do Norte, na União Soviética, nos Estados Unidos, pela perda de irmãos por meio da violência, no nosso Brasil, por tanta violência que ainda permanece nos corações. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que a tua luz se derrame sobre todo este orbe, que os nossos irmãos minerais, vegetais, animais, não padeçam mais das agruras, dos erros cometidos por humanos inconsequentes, que as egrégoras espirituais de socorro, as equipes médicas, correntes médicas do espaço, possam vir nesse instante, acolher estas palavras e endereçá-las juntamente com o nosso pensamento de todos os irmãos que participam dessa prece, para que essa luz seja levada aos lugares de dor, de sofrimento e de escuridão, porque sabemos que a escuridão é apenas a ausência da luz. Que o vosso amor, Senhor Jesus, penetre em nossos corações e mentes, que possam fazer-se presente cada vez mais em nosso espírito, reacendendo assim a centelha divina que habita cada corpo humano, cada espírito encarnado, cada espírito desencarnado. Que a tua misericórdia e a lei de fraternidade seja cada vez mais implantada na mente humana, para que este orbe se ilumine e ancore a energia de regeneração a qual ele está destinado, e sabemos que a tua vontade é única e soberana, porque é de acordo com a vontade do Pai maior, Deus, nosso Pai amoroso, nossa Mãe amorosa, fonte universal de criação.
Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Muito obrigado por vibrarem juntos essa oração comigo. E que sim, que o sofrimento humano seja cada vez mais aplacado. Que a gente progrida, que a gente renove as nossas ideias, que a gente vibre em fraternidade, pois somos sim uma só família neste universo. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez. E nos encontraremos amanhã para o nosso Evangelho no Lar. Amanhã sim, no horário certo, às 20 horas, se Deus assim permitir. Que Jesus os abençoe. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus. Beijo no coração.